E o governo Lula condenou a decisão do governo de Israel de proibir que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, entre no país. A medida adotada pelo governo de Benjamin Netanyahu foi uma resposta ao fato de o chefe das Nações Unidas não ter condenado, na terça-feira, os ataques do Irã. Na nota divulgada hoje pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo afirma que a medida prejudica os esforços da ONU por um cessar-fogo na região do Oriente Médio. O Itamaraty classificou a decisão do governo israelense como um ataque à organização que protege os direitos humanos fundamentais. Disse ainda que a ação não contribui para a paz e o bem-estar das populações israelense e palestina e afasta a região de uma solução pacífica. Silvio. Bom, o Itamaraty se manifestar, sair em defesa, por exemplo, do Antônio Guterres, não chama a atenção, porque são todos da mesma linha, da mesma linhagem ideológica, inclusive. O português, Guterres, ele é português e timorense, né? Ele foi presidente da Internacional Socialista. Ele é um socialista. Então, assim, a posição política dele, o espectro político é muito claro. Então, é evidente que ele estaria nessa mistura, nessa bagunça ideológica que reveste essa guerra em curso em Israel. É uma bagunça ideológica, porque a despeito da causa palestina, do debate legítimo sobre o Estado palestino, eles protegem terroristas. Israel, neste momento, luta em todos os lados, em todos os flancos, em todas as fronteiras do seu território e de Estado constituído e chancelado pela própria ONU, a ONU lá atrás, né, de Oswaldo Aranha. Luta contra terroristas ao norte do Hezbollah, os libaneses, luta contra o Hamas na área de Gaza, tem de combater os mísseis que partem das milícias do Iêmen, agora do Irã. Tem também milicianos espalhados para todas as partes, os xiitas paquistaneses do Afeganistão, do Iraque. Tem a questão da Síria. Israel é completamente sitiada naquela região. É um pedaço de democracia no planeta cercado por terror. Então, quando a ONU não consegue deixar isso claro para o mundo, é porque ela é cúmplice. É porque ela está do lado de terroristas. E esse senhor, que também poderia andar de mãos dadas com Celso Amorim em qualquer calçada do planeta, não causa nenhuma surpresa. A ONU precisa ser reformulada, revista, imediatamente, mas não da forma como Lula da Silva propôs, a espécie de constituinte, invocando lá um artigo, porque ele quer mexer no Conselho de Segurança para colocar um representante da América Latina e da África. Não. E sim o seu papel como um organismo que prega a bandeira da paz. Não há paz com o Hamas, não há paz com terroristas algum. E é preciso dizer com todas as letras que Israel está lutando pela sua sobrevivência, a sobrevivência de um povo, uma espécie de segunda independência de um Estado, repito, constituído. Augusto. O Brasil não condenou o ataque com mísseis feito pelo Irã a Israel. Portanto, está desqualificado para ter opinião sobre qualquer coisa. Piotr, quer comentar? Vale lembrar que o governo israelense criticou aí a Antônio Guterres, mas também já declarou Lula persona non grata, por conta, inclusive, das críticas, né, contra a reação aí do ataque do Hamas a Israel, inclusive quando o presidente Lula comparou a situação em Gaza com o Holocausto, aquela infeliz comparação, para dizer o mínimo. Eu só vou me juntar aqui ao Silvio e ao Augusto para pôr ênfase justamente neste ponto. O Guterres foi incapaz de citar o Irã neste ataque. Ele não citou textualmente, conclamamos a paz. Espera um pouquinho, paz do quê? O que aconteceu de novo? Aconteceu que chegaram ao território israelense 181 mísseis disparados por Israel, sendo que não havia até então uma guerra declarada entre o Estado de Israel e o Estado iraniano. A guerra de Israel e o próprio
a Benjamin Netanyahu tem dito claramente é contra o Hezbollah e os terroristas do Hezbollah e do Hamas. Não é uma guerra de Estado, tampouco contra, por exemplo, os palestinos. Tanto que a Cisjordânia continua lá. A questão não é essa, a questão é como é que a ONU perde a oportunidade de simplesmente honrar o mínimo da história da sua fundação. Por um rápido resgate histórico aqui, a ONU foi fundada porque a Liga das Nações, que a antecedeu, não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Hoje eu nem sei se a ONU vai ser refundada ou vai deixar de existir. O fato é que ela começa a ficar sem nenhuma importância e isso é muito ruim. Mas fica sem nenhuma importância porque sequer consegue dar atendimento ao mínimo que é narrar o fato. O fato é este, textualmente, o Irã atacou Israel com mísseis, inclusive balísticos. Não fosse a capacidade israelense de se proteger, nós estaríamos falando aqui de uma tragédia muito maior, com vítimas civis, porque os mísseis não estavam mirados ali, aliás, com muito pouca mira, né, por exemplo, instalações militares ou de infraestrutura. Era para atingir civis. Não os atingiu, porque felizmente houve uma capacidade de proteção de Israel, que é o que o protege no meio desse mar de terrorismo que tem naquela região, como o Silvio já fez menção.